Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você. Eu sou a Graziele, sou daqui de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu tenho 34 anos, esse aqui é o canal Sem Filtro, sem mimimi, sem lacração e sem medo do cancelamento. Gente, eu vou fazer aqui a parte 2, né, do motivo por eu não ser feminista, né? O primeiro vídeo eu sabia que eu ia mexer em casa de maribondo, né, como eu estava falando agora há pouco aqui com a minha amiga Joyce. Então, né, a pessoa comentou e pediu parte 2, então eu vou dar aqui a parte 2, né? Eu vou aqui produzir a parte 2 do vídeo. E peguei aqui dados também, tá, gente? O Maurício do canal QGN me deu uma ideia, né? Pesquisar, procurar os dados, né? Para poder ter um conteúdo um pouco mais rico, né? Ter uma substância melhor para poder estar falando com vocês, né? Mas assim, gente, um dos motivos também por eu não ser de um movimento feminista é justamente pelas questões de falsas acusações que esses movimentos propagam em cima dos homens e ainda por cima atrapalha nós mulheres de sermos socorridas por as tais leis, né? Eu não sei se todo mundo aqui lembra, mas pelo menos quem é do estado do Rio de Janeiro lembra muito bem do caso do Gabriel Monteiro, né? Ex-policial, ex-vereador Gabriel Monteiro. Em 2022 ele foi preso acusado de tentativa, né? E ele ficou, acho que 2 anos e meio na prisão, saiu agora em 2025, né? E ele usou tornozeleira eletrônica e agora foi mostrado que aquilo ali era tudo falso, né? Porque o Gabriel Monteiro começou a bater de frente com uma máfia aí, ele começou a mostrar algumas coisas que não eram tão verídicas assim. Então eles pegaram uma pessoa lá, inventou uma falsa acusação, dizendo que ele tinha uma tentativa de contra essa menina, né, que ele tinha estupro ela, e então, né, ele foi preso e, enfim, e ele foi inocentado, né, foi mostrado, não teve provas conducentes, e a própria pessoa foi lá, no depoimento, falou que aquilo ali era tudo mentira, né, então o Gabriel Monteiro ficou, né, 2 anos, 3 anos e pouco preso por conta disso. E também tivemos a caso Mari Ferrer, né, a menina que falou que o cara tentou é, estupro e tal coisa. Aí criou-se a lei Mari Ferrer, né, em relação a isso, e o caso foi anulado, né, o cara foi inocentado porque não teve provas de que realmente o cara foi, né, tentar lá com a menina, né, e a defesa foi dizer que, ai, ela ficou constrangida. E todo mundo aqui se lembra do caso do Neymar, né? A criatura lá tentou arrancar alguma coisa do Neymar. E a sorte é que o Neymar também gravou, né, aquilo ali tudo. Então ele mostrou que a vítima, no caso ali, era ele, vítima de uma falsa acusação. Que além de acabar da carreira futebolística dele, acabar também com todo tipo de coisa. Gente, esse é um dos motivos que não passa a ser feminista. Porque, infelizmente, você implanta na cabeça de mulheres que qualquer palavrinha sua, você pode de repente destruir a vida de um cara. Que é só tua palavra que vale, né? É só tua palavra que diz. Não, filho, você não pode chegar para um cara e chegar na polícia e falar que simplesmente você passou por uma tentativa de violência sexual ou uma violência doméstica que tá tudo bem. Vocês têm noção do grau da lei? Eu acho que não, porque se tivesse, vocês não fariam isso. Porque, sinceramente, o que tem de falsas acusações, a grande maioria são de falsas acusações, e a PL da Júlia Zanata vai justamente em cima disso, em querer condenar mulheres que fazem falsa acusação à prisão, vai ser maravilhoso isso. Mas eles não querem passar essa PL. Por quê? Porque o que vai ter de mulher na prisão feminina não vai estar no gibi. Tô falando mulher, não tô falando travesti, não. Tô falando mulher. Porque, gente, isso aí atrapalha nós mulheres. Isso não ajuda. Não ajuda. Porque a justiça perde tempo investigando, gasta-se imposto com isso, gasta com tudo isso. Aí o tempo que perdeu investigando uma falsa acusação, porque uma ridícula, uma mimada, acha que é dona do mundo só porque tem um chibio, desculpa palavreado, mas eu perdi a noção, e fica desse jeito, né? Aí acha que o mundo tem que girar em torno dela.
Aí, tipo assim, eu quero ficar com o cara não gostou de mim, então eu vou inventar que ele tentou alguma coisa contra mim aqui, não é? Para ele poder ser preso. Porque o mundo, o feminismo põe na cabeça que a mulher é uma semideusa, de que ela é onipotente, que ela é onipresente, que ela não pode ser contestada em nenhum momento. É por isso que eu não gosto de movimento, eu não faço parte de movimento feminista. Eu fico aqui pensando, o tempo que o Gabriel Monteiro ficou na prisão, vai conseguir retornar? Vai conseguir estornar? Não vai conseguir estornar. Por uma falsa acusação. E a pessoa que fez a falsa acusação não teve consequência nenhuma. Ficou vivendo a vida dela tranquilamente. Ué, é igualdade? Ah, não. É superioridade. Porque acha que só pelo fato de ser mulher pode tudo. O feminismo não briga, não luta por igualdade. Ele luta por vingança, pelo que eu já entendi. O feminismo, ele quer vingança. Ele não é pelas mulheres, não é pela igualdade dos homens, é pela vingança. Ele luta pela vingança contra os homens, não é? Aí, além disso, ainda tem coisa muito pior, que é tirar do homem a masculinidade dele. Dizer que masculinidade é algo tóxico. Quando a pessoa tem um péssimo caráter, é independente se é um homem ou se é mulher, aí, filha, é péssimo caráter, é canalice, vagabundagem. Mas quando é a masculinidade, ela não é tóxica, não. Se hoje o mundo está do jeito que está, eu estou falando construído, bem desenvolvido, é graças à masculinidade de vários homens que construíram isso ao tempo da Terra. Aí você acha que se você extrair isso, se você tirar isso, como é que o mundo vai conseguir se proteger? Como é que o mundo vai conseguir se segurar? Com um bando de histérica gritando no meio da rua, igual vocês? É porque isso para mim é o que vocês são. Vocês são tudo uma cambada de histérica. Vocês não são mulheres normais. Quer dizer, feminista pra mim não é mulher, né? Feminista pra mim fugiu do hospício. E tá tendo isso na cabeça. Porque, sinceramente, não dá. Não dá, gente. Aí é o que você vê em casos de mães solteiras, né? MSU, essas mães solteiras aí. Porque a tal da liberdade, a mulher fica com um, fica com o outro. Aí fica nessa coisa de, não, eu posso ir pra cama com quem eu quiser. Não se cuida direito, aí tem filho, aí depois fica reclamando que tá criando filho solteira. Por quê? Porque o feminismo põe na cabeça da mulher de que ela não precisa do homem para nada, que ela pode dar conta de tudo sozinha. E que com o homem veio assim, já que as mulheres dão conta de tudo sozinha, pra que eu vou ficar criando filho? Eu vou deixar ela se virar, eu vou viver meu auge, eu vou viver minha vida, deixa, quando eu tiver velho, quando eu tiver filho, tiver adulto, eu venho aqui. Aí reclama, aí fala que o homem é tudo moleque. Mas quando o cara é bom, quando é um bom pai, não quer. Não quer. Faz alienação paternal, demoniza a imagem do pai pro filho ou pra filha, depois quer achar ruim. Não é assim? É por isso que, gente, que eu não tô. Olha só, eu vou ver aqui, incidente de 80% de falsas acusações contra homens no Brasil. Se 100% de acusações contra assédio, contra estupro, contra violência doméstica, 80% são falsas. Ou seja, 20% são verdadeiras. Aí a justiça gasta isso tudo aí só para verificar essas falsas acusações. Aí quantas mulheres foram injustiçadas em relação a isso? As mulheres que realmente passam por assédio, que realmente passam por meninas, crianças, mulheres que realmente apanham do namorado, do marido, do companheiro que é tóxico, que é abusivo, que é violento, que é drogado, né? Porque trabalhador, essas mulheres não querem, né? Mas drogado, vagabundo, então, nem se fala. Aí, quantas? Essas aí deixam de ser socorridas porque tem que ficar verificando as idiotas que fazem as falsas acusações. Aí fica nisso. Aí quando uma mulher é vítima, fica assim, por que toda vez que a mulher fala, ela tem que provar? Porque existem as falsas acusações.
Com as falsas acusações, todas pagam. Inclusive aquela que sofre, aquela que a acusação é verdadeira, sofre mais ainda. Mas aí, o que eu fico pensando, o que eu vejo aqui, nesse governo atual, o índice de feminicídio aumentou, não é? E o feminismo está calado em relação ao índice de feminicídio, não é? Aí vai aquele feminismo, assim, se calou entre aspas, né? Porque de vez em quando tem um bando de histérica na rua. Aí vai aquele monte de gente ficar lá se reclamando. Parem de nos matar, parem de nos matar, parem de nos matar. Mas na hora de reivindicar os direitos, não reivindicam. Por que vocês são a favor de um homem vestido de mulher liderar a Comissão de Direitos das Mulheres? Por que vocês não se revoltam com um cara chamando a gente de pessoas que gestam? Não é? Chamando nós sendo desqualificadas, chamando nós de mulheres cis. Isso vocês não prestam atenção, né? Isso o movimento feminista se cala diante disso, não é? Aí isso vocês acham, isso vocês não veem, né? Vocês fecham os olhos, vocês passam pano para isso aí. Por que vocês não se revoltaram quando esse mesmo deputado votou, ele, mas aquela bancada feminista lá, que votou contra o aumento de pena para bandidos, estupradores, feminicidas, assaltantes, estupradores, eles votaram contra. Eles acham errado quando um cara faz esse tipo de crime, ele tem que ficar na cadeia. Não é assim? Ele não pode ficar na cadeia há muito tempo, não. Tadinho. Não é assim? Mas aí vocês querem cometer um crime, que é o quê? O aborto. Matando a mulher e matando o bebê. Porque o aborto, ele não mata só o bebê, ele mata a mulher também. Tá? Só para vocês constarem isso. Eu estudei aqui, eu pesquisei. Mata também, tá? Vocês querem condenar a vítima, mas vocês querem poupar o estuprador. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Nesse caso, vocês querem matar 2 ovelhas e querem poupar um lobo. Vários lobos, né? Se eu perguntar para uma feminista aqui, você é a favor da castração química para isso? Vai falar que é um absurdo, né? Porque não pode. Mas a favor do aborto vocês são. Tirar a vida de um inocente que não tem nada a ver com isso, e de uma inocente também, né? A mulher que foi vítima de um cara desse, pode. Mas tirar, deixar o cara impotente, aí não pode não. Aí tá errado. Essa aí é só uma parte, 2 partes do que eu sou feminista. A parte que eu falo que o feminismo quer dizer que a masculinidade do homem é frágil. Nessa semana, eu vi um caso que me achei muito interessante. Olha só, um cara passou num carro e quis pegar uma criança na rua, que estava ali brincando na rua, para fazer um crime ou, né, fazer tráfico de crianças, como acontece. Né? E essas coisas acontecem, tá? Você que diz defender crianças devia se tocar nisso também, não é? Olha só, mas enfim. Aí o que aconteceu? O cara que é ruim tentou fazer a maldade com a criança. Aí nessa hora estava já um senhor, a mulher dele, e eles foram lá e conseguiram resgatar a criança. Eu sei que tinha uma mulher ali, mas eu vou colocar os dois. 2 homens, atitudes totalmente diferentes. Um é ruim, um é o diabo encarnado, e o outro é bom. O outro tem a masculinidade, que é o instinto de proteger, de agir no momento certo. E o outro é ruim, o outro é só um bosta mesmo. Só que o movimento feminista, ele pega essa maldade desse ruim aqui, e pega o que é bom e engloba todo mundo junto. Aí elas dizem que todo homem é ruim, que todo homem é um potencial, que todo homem bate. É todo homem, não é só o que é ruim não, é todo homem. Aí o cara que é bom, que tem a bondade dentro dele, ele não faz nada. Este senhor, graças a Deus que ele passou na hora, foi um santo homem que passou ali, porque senão, coitado dessa criança. Aí,
O que se vê? Nada, não é? Aí os bons pagam pelos maus, não é? É o que a gente vê muita coisa por aí. É a mesma coisa quando você vê esses movimentos Red Pill, fala que toda mulher é interesseira e vagabunda. Tem mulher que é interesseira? Tem. Tem mulher que é interesseira, tem mulher que é vagabunda? Tem. Mas tem muita mulher legal, tem muita mulher boa, tem muita mulher gente boa, legal, mulher parceira. Mas aí, por causa dessas vagabundas aí, todas pagam. Esse movimento Red Pill que faz isso também. É o feminismo de calças, né? Mas o feminismo ele coloca o homem tudo nesse globo aí. Né? Acho que todo homem é desse jeito. Gente, os homens não são nossos inimigos, tá? Eles têm que ser nossos parceiros, nossos companheiros, nossos protetores, e não nossos inimigos. Eu não enxergo um homem como meu adversário. Não é isso. Mas vocês querem plantar na cabeça da mulher que ela tem que enxergar um homem como um adversário. Que ele tem que ser combatido. Não, não tem que ser combatido, não. Não tem que ser. Deus fez os dois para ficarem unidos. Só que aí vem a desgraça do feminismo que é separar. Aí fica nisso aí. Gente, essa aqui é a parte 2, né, do vídeo. Dizer porque eu não sou de movimento feminista, tá? O primeiro vídeo, a pessoa vem comentar, né, fez um texto enorme, né? O que eu acho tão absurdo, né? O feminismo, ele defende a ideia de que a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Menos ir contra o feminismo, não é? Ela pode fazer o que ela quiser. Mas se ela for contra o feminismo, não. Aí não. Aí você não pode ser defendida, não. Né? Se eu tiver que ser enforcada em praça pública ou ser decapitada igual Maria Antonieta, né? Aí tudo bem, né? Você aí pode. Pra você ver. Pra você ver que o feminismo não ajuda a mulher. O feminismo quer vingança contra os homens. E ainda quer impedir uma mulher de falar. Eu lembrei de uma coisa aqui antes de terminar o vídeo. Uma moça no Irã, ela fez uma apresentação no YouTube sem o véu. Ela foi condenada a 84 chibatadas. Porque ela foi se apresentar sem o véu. Ela está condenada a ficar sem trabalhar por 2 anos e ela não pode sair do país. Sabe o que eu acho legal? É que o movimento feminista se calou para essa mulher. Ué, o movimento feminista não vai falar nada, gente. Não vai defender essa menina. Gente, ela vai apanhar porque ela resolveu fazer uma apresentação sem véu. Não é absurdo o movimento feminista? Não é absurdo, não. O Alcorão, não. O Alcorão não é absurdo, não. A Bíblia Sagrada é, mas o Alcorão, não. O Alcorão, bem. O Alcorão pode. É isso aí. Você vê que como elas dizem defender as mulheres. Mas quando uma mulher é condenada, não é? No Irã, mas aí é a cultura do lugar, ué. A Bíblia é as leis de Deus. Segue quem quiser. Só que ali no Irã, esses países de regime islâmico, você é obrigado a seguir. Você não tem uma escolha de não seguir. Você é obrigado e ponto final. Não é assim? Gente. É isso aí. Por isso que eu tinha que fazer esses 2 vídeos há muito tempo. Eu tinha que expor a minha opinião em relação a isso. Eu não faço parte de movimento feminista, nunca fiz e nem pretendo fazer para todo sempre a mim, porque não é um movimento pelas mulheres. É um movimento que é ódio, é vingança contra os homens. E com as mulheres é só as mulheres que pensam a favor delas. Se a mulher ousar pensar diferente, ela é desacreditada. Só que esse feminismo não existe em países, como eu falei, no Irã. Porque, né, não tem, tipo assim,
Elas se calam diante de tudo isso, né? E o que eu acho mais vejo esse povo falar é falar assim: nossa, é tão difícil ser mulher no Brasil. Eu acho muito fácil. Porque eu posso falar o que eu quiser, todo mundo bate palma pra mim. Eu posso acusar o cara de fazer qualquer coisa. E tá tudo bem. Se for provado que o cara não fez nada daquilo ali, eu vou continuar vivendo a minha vida e o cara vai ser rechaçado por toda a vida dele. Agora, em países em religião islâmica, tá tudo, né? Esse sim é difícil ser mulher. Eu não ouso ser mulher nesses países, não. Eu tô muito bem no Brasil. Tô muito bem aqui no meu país, aonde se eu falar um A, o cara vai preso. Mas eu fazer qualquer coisa tá tudo bem, porque eu sou mulher. Porque o mundo tem que girar em volta do meu útero. É isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje. É bom, longo também, porque eu precisava falar muita coisa aqui. Se render, se tiver mais coisas, eu vou fazer parte 3, tá? Mas é isso aí, gente. Muito obrigada, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.